Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta. E hoje, como estamos em agosto lilás, enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto. Como eu costumo dizer, a violência não começa na agressão física, ela começa na humilhação, no silêncio, também na perda da liberdade. E sobre isso que vamos falar hoje. Viviana Machado, quem está conosco hoje, nesta noite? Quem é a nossa convidada de hoje? Gente, é uma honra, né? Ela parece uma boneca, é linda, maravilhosa, faz jus ao nome e ela é poderosa, gente. Ela impõe poder. Está conosco a delegada doutora Aline Vilas Boas para tirar todas as nossas dúvidas sobre violência doméstica, principalmente na nossa região. Ela está à frente da Delegacia da Mulher aqui em Cabo Frio. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Nesse mês que é tão significativo para a gente que trabalha com violência doméstica, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, por isso que a gente comemora o Agosto Lilás, que o lilás é a cor da luta da violência doméstica. Então, fico muito feliz pelo convite para tentar atingir mais mulheres possível. Obrigada por... Fala um pouquinho, quem é a doutora Aline? Bom, eu sou delegada há 13 anos, né? Já passei por vários municípios e há 2 anos eu recebi o convite para aqui para a região dos Lagos, para assumir a Delegacia da Mulher. E com muita honra eu venho fazendo esse trabalho que me conquistou. Então, eu estou super realizada aqui e espero que eu continue bastante tempo, né? Ah, legal. Tá fazendo um lindo trabalho. Sim. Me chamou bastante atenção. Eu já estava lá te pesquisando há um tempão e doida para te convidar. E obrigada por ter aceitado. Aline, vamos começar nos dados, porque tem muitas perguntas. Eu vou trazer perguntas do dia a dia que a gente tem dúvidas, né, Carla? Sim. Quer começar? Ou eu começo? Não, pode começar. Eu queria trazer. A minha pergunta seria inicial para a gente mapear a nossa região. Né? A Delegacia da Mulher de Cabo Frio, ela abrange quantas cidades? Então, a Delegacia da Mulher de Cabo Frio, apesar de ser de falar Cabo Frio, né, no nome, ela abarca 4 municípios. Então, a gente atende Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Essas 4. Uhum. Eu quero saber quantos casos de tentativa, né, e de feminicídio vocês já registraram até o dia de hoje? Até o dia de hoje, não. Não, é muito, né? Dos últimos 5 anos? Pode ser? Pode ser. Daqui Né? dos últimos 5 anos, né, gente? Eu Desculpa. Dei até um susto na Aline. Nossa, pegou. Eu vou falar primeiro os dados que eu dei uma pesquisada Nos em toda a últimos região, anos, isso né? aí, De nos últimos 2021 a 2025, do Instituto de Segurança Pública, que faz essa triagem pra gente. Sim. Então, a gente já teve 26 feminicídios e 130 tentativas de feminicídio, tá? E aí, depois a gente vai ter o recorte por município. Por exemplo, a Qual é o 124. ranking? Não tem exatamente o ranking, eu tenho dados de cada um. Por exemplo, 20 tentativas e 5 feminicídios. A gente consegue refinar por município. Vamos pegar Cabo Frio, que é a maior No caso, a incidência. cada 20 tentativas, 5 são... Não, separados. São separados. Infelizmente, é quem foi consumado, que teve a morte. Sim. E essas todas foram as sobreviventes. Então, entra na tentativa. Sim. Quantas não foram tentativas que eu não ouvi direito, por favor? Tem como repetir? 130. 130. 130. Meu Deus. E 26. 26. 26 mulheres mortas. Infelizmente. Felizmente. Aline, Diga. uma dúvida minha. Dessas né, desses casos, já vão começar as minhas dúvidas, né? Nesses casos, por exemplo, uma mulher chega na delegacia pedindo socorro. Você, como delegada, o que você vê? Geralmente, ela vai, presta queixa
E como que é a eficiência do trabalho? Então, tudo a gente trabalha muito com a vontade da vítima, Sim. certo? Então, a gente tem os instrumentos e a gente oferece. Ela decide o que que ela quer. Então, se o autor não foi conduzido, que seria uma hipótese de a gente prender ou não, não foi. Ela foi sozinha na hora que deu, foi para a delegacia fazer o registro. A gente vai falar: você quer medidas protetivas? A lei oferece isso, isso, isso. Ela decide: eu quero. Ou não, não acho necessário. E assim a gente vai oferecendo ó, temos um abrigamento. Você precisa sair de casa hoje, você não tem uma amiga, um parente que você. Então a gente tem como mandar você para o abrigo. Quer? A gente vai levar ela para o abrigo. Ah, eu gosto dele, mas eu quero que isso não aconteça mais. Não vou terminar o relacionamento. Então, a gente tem o apoio psicológico dos CEANs, que são os centros especializados municipais que vão dar atendimento Sim. psicológico, social, vão dar um outro auxílio que não é parte criminal. A Delegacia da Mulher, ela faz um trabalho especial porque não é uma clínica geral, não é uma delegacia normal. Os policiais são mais capacitados para ter aquela paciência. Ele não vai dar conselhos, às vezes se confunde que é acolhimento com a função policial. Então, o policial vai dar um acolhimento, sim, mas ele não vai dar aquele suporte psicológico que ela precisa. Para isso, a gente tem a rede. Então, Sim. depois de fazer ali aquela análise do crime, a gente vai encaminhá-la para a rede para ela ter essa complementação. E que é muito importante, porque o policial ele não tem formação psicológica. Então, a Sim, gente conta muito com o resto da rede, porque cada um tem o seu sua recorte. função. Sim, isso Exatamente. aí. Então, ali a gente está buscando crime. A gente quer punir o agressor. Né? Ali que está numa delegacia de polícia. Ali a gente quer que ele se responsabilize pelo crime que ele fez. Então, a gente vai coletar as provas, a gente vai perguntar se tem gravação, se tem mensagem, tudo isso, para a gente instruir o inquérito. Então, a gente vai passando para frente da rede e ver o que que ela quer. E a gente tem que respeitar a autonomia Sim, dela. com certeza. E tem muitas mulheres que não aceitam, né, esse apoio. Ela acha que não precisa, né? Eu digo que ela ainda precisa amadurecer. Então, às vezes, não é na primeira que ela vai tomar realmente a decisão. Ela vai porque ela quer que ele melhore, né? Na Muitas ilusão, mulheres acho que chegam, vai melhorar. exatamente, Fica eu na gosto ilusão, vai dele, eu amo melhorar ele, isso. eu só quero que ele não me xingue mais. Eu queria entrar nesse caso, assim, tu já viu muitas, assim, por exemplo, voltando pelo mesmo caso até Sim, chegar à fatalidade, tu já acompanhou algo assim ou não? já. Aqui, estou há 2 anos e já. Então, não é incomum, né? Mas aqui, como os nossos números que a gente acabou de falar não são tão altos, mas já peguei. Sim. Né? Mas eu voltar e continuar sofrendo a violência para tomar realmente a decisão de se separar e passa da conta. Poderia ter sido, né, evitado. Muitas pessoas conhecem a lei da Maria da Penha, mas não sabem dos seus direitos. O que que uma mulher deveria saber sobre essa lei? Infelizmente, a gente ainda está com esse trabalho de conscientização, né? Essa lei já está, esse mês ela completa 20 anos. É muito tempo para uma lei, Sim, é. né? 20 anos que a gente já tem aí um monte de instrumento, mas a gente continua tendo que informar. Então, elas têm que saber que a lei, eu sou uma fã da Lei Maria da Penha, porque ela não quis se meter na parte criminal, né? Porque a parte criminal é a última instância do direito, só para a gente ter uma ideia. É o que você mais tem que provar. Para você ser condenado, imagina, você está sendo acusada de um crime. O que que você quer? Eu quero provas, né? Às vezes ela vai ter que provar o que ela disse. Não é assim que todo mundo fala, tem que provar o que Sim. você disse. Então, assim, a lei, ela não quer saber do crime ainda. Ela quer imediatamente resgatar a mulher. Então, você não está conseguindo terminar o relacionamento? Eu vou afastar ele de você. Eu não estou falando de prisão ainda. Então, a gente tem as medidas protetivas, a gente vai explicar o contexto do que está acontecendo. Não necessariamente a gente precisa de um crime. Olha, ele é muito ciumento, eu me afastei da minha família, eu fiz isso, fiz aquilo. Não necessariamente a gente vai encontrar um crime ali. E às vezes a vítima também ela não quer que ele responda criminalmente ainda, Sim. certo? Porque é muito complexo, né? Existe
nenhuma mulher se apaixona pelo carrasco de vez. Então, às vezes, a gente alimenta o bem-querer com um passado bem remoto lá dos tempos em que se conheceram. Então, é bem complexo a vítima amadurecer essa punição criminal. E a lei vem para falar, não, você quer só se separar, não está conseguindo, ele não te deixa sair de casa, ele te perturba, está te perseguindo no trabalho, vou te dar uma medida protetiva, independente se tem crime ou não. Então, ele não te respeita, fica ligando seu celular, proibição de contato. Ele fica indo na sua nova moradia, você já saiu de casa, já alugou seu teto, já está vivendo sua vida, e ele está indo afastamento. Tá. Tá ligando para seus parentes, então vou estender para a família. Então, a gente tem um monte de instrumentos que está tentando fazer para o agressor assim, ou ela não quer, não deu para você entender? E essas medidas protetivas, elas são eficientes? Sim, Funcionam mesmo? sim. Mas e se a mulher, no meio dessa medida protetiva, ela mesma burla? Que volta, porque, né? Porque a gente já sabe por N razões, Sim. né? Que ele. O que acontece? Então, ela não vai ser punida. Não existe o crime de descumprimento Sim. pela vítima, né? A gente tem o crime de descumprimento pelo agressor. Sim. Mas o que acontece juridicamente é que vai ter uma consequência por ela ter chamado de volta, por ela ter iniciado o contato que estava protegendo ela e foi ela que reabriu a porta. E botou ele de volta, Que acaba né? que a gente não consegue prender ele nesse descumprimento, que ela deu causa Sim. ao retomar. E aí o Estado não vai se imiscuir tanto na vontade da vítima. Se ela decidiu retomar, então, infelizmente, a gente não vai prender pelo descumprimento. Mas o que acontece na prática é que o descumprimento não vem sozinho. Sim. Então, eu geralmente consigo prender pelo outro crime que está ali. Então, o descumprimento não é só, ele está agora dentro de casa, eu não posso prender ele na violação de domicílio, porque ela botou ele para dentro de casa de novo. Né? Ele não está descumprindo o afastamento do lar, que ele voltou para o lar porque foi combinado. Mas sempre tem uma ameaça, sempre os xingamentos retornam. Então, eu posso Sim. prender ele na injúria, eu posso prender ele na ameaça. É isso que eu faço. A lei da Maria da Penha só protege mulheres sobre agressão física? Não, a gente tem 5 tipos de violência que são super amplas. Então, a gente tem violência patrimonial, que é aquele casal, não vou nem falar agressor, porque a gente tem Sim. agressoras, né? Casais homossexuais também se aplica. Então, o cônjuge ou companheiro não te dá acesso ao dinheiro, você mal sabe. A gente tem muitos casos disso, eu fico assustada, porque você está dormindo há 20 anos com uma pessoa, você não sabe quanto ela ganha. Muitas mulheres não sabem quanto que o outro ganha, não fazem ideia, porque é tudo controlado pelo marido. É uma dependência financeira Elas e ficam emocional, né? E sempre eu sempre falo, pelo amor de Deus, não parem de trabalhar. Eu sei que parece muito tentador alguém falar que vai te bancar, que você vai ser a do lar maravilhosa, mas não vai ser isso. É o primeiro Sim. passo para você não ter para onde ir depois. Para depois falar, sou eu que pago, tudo aqui em casa fui eu que comprei. Então aí é a aberturinha que eles precisam para te deixar ali presa. E a gente aqui na região tem um fluxo grande de pessoas de migração de outros estados, né? Tem muita gente de Minas, tem gente do Nordeste. Então você percebe que elas não têm a rede de apoio ali para você Sim. falar. Não Quero tem nem saber, pra estou indo onde para ir. casa da minha mãe. Não é porque tem que ver uma passagem, porque tem isso e nem isso ela consegue. Então a gente tem violência patrimonial, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência moral, a gente tem a violência física e a violência sexual. Né? Então aí tá todos os aspectos da nossa vida, tem uma proteção ali. Perfeito. E mulheres que chegam, você já pegou algum caso assim que as mulheres chegaram lá, alguém acusando né, o seu parceiro, mas que era mentira? Eu sei que está sendo Já. levantado muito isso nas redes sociais agora. Eu sempre vejo um caso ou outro. Ela chega lá querendo incriminar o parceiro, mas na realidade não é nada disso. Tu já pegou casos assim? Já. Aí ela vai responder, né? Pela falsa acusação que ela fez. E se a investigação deixar provado que ela mentiu, aí eu indicio a mulher pela falsa comunicação.
São poucos casos, eu não gosto nem de. Não merecem nem assim um Atenção. grande alerta, Sim. porque muita gente confunde não conseguir provar com provar o contrário. Entendeu? Então, provar que ela mentiu são raríssimos os casos. Mas já teve. Sim. Já teve uma mulher que falou que foi estuprada, e quando a gente chamou o autor, ele tinha mensagens que, na verdade, ela estava cobrando pelo encontro. Ele achou que ele estava namorando e ela não estava. Ela estava fazendo uma outra coisa. E aí foi fazer um registro de estupro. E aí a gente inverteu a investigação. Pode acontecer sem problemas. Todo mundo, não é porque é mulher que você vai usar da lei, que é um desserviço para todas as outras mulheres, né? Porque aí os homens se apegam nesse percentual que eu nem tenho para poder falar que estão usando a lei. Eles se sim. apegam com Já, unhas né? e dentes. Com Então, unhas e dentes. é Tem que ter muito desserviço. cuidado. É. O que é violência de gênero? Vamos lá. A violência de gênero ela é bem mais ampla do que a violência doméstica contra a mulher. Violência de gênero é aquela que nós, mulheres, sofremos. Né? Então, não precisa falar violência contra a mulher, porque a Sim. violência contra o homem é mínima. É igual falar do racismo. O branco precisa falar de racismo? Não precisa. O racismo surge para defender a raça Sim. negra. Então, a violência de gênero ela surge para defender as mulheres, porque os homens não sofrem a mesma coisa que a gente. Então, as diferentes violências que a gente sofre, violência obstétrica, os homens não conseguem, não vão nem sentir nem de perto, nem de longe, nem a 1.000 quilômetros de distância o que é, né? Porque a gente estava falando, não sei como estava falando com um policial, que estava falando, foi um guarda municipal. Ela falou: quando minha mulher, assim que entra no Uber, manda compartilhar a localização. Sim. Nenhum homem faz isso. Por que a gente faz isso? Eles não têm ideia do que é você ter medo de pegar um Uber. Eles não têm medo do que é ficar num ponto de ônibus sozinho, porque eles têm medo de levar o celular. A gente fica torcendo para levar o celular. A gente tem medo de pegar uma faca e te levar para o meio do mato e te estuprar. Então, a violência sexual é a maior. A violência sexual e a violência doméstica são as maiores, são os maiores exemplos de violência de gênero, porque a quantidade que a gente sofre é absurdamente maior do que o que os homens sofrem. Então, assim, a violência de gênero é algo que só as mulheres experimentam, entendeu? E a gente vai precisar de uma proteção especial. Não sei se deu para entender. Sim. alcançar o que a gente está falando. É diferenciado, né? Sim. Doutora Aline, existe um padrão, depois de todos os atendimentos que você fez, ouvindo histórias e casos e tudo mais, tem um padrão que você acha que se repete em todas as histórias, os atendimentos do agressor? Você consegue identificar alguma coisa assim? Nossa, isso tu já sabe. Tu já bate o olho, já escuta a história, tipo, nossa, já sei o contexto todo. Existe um padrão que talvez possa trazer como alerta pra gente? As histórias se repetem, né? Eu não sei se sou eu que só leio isso, mas assim, a gente consegue ver um padrão. Eu vejo muito na parte sexual contra. Vamos pegar um assunto pesado, mas a gente tem que falar. A receita de bolo aparece muito quando é estupro dentro de casa, padrasto, pai, tio, é uma receita de bolo. A gente descobre porque a vítima começa a se autolesionar, né? E aí, sempre que a investigação começa, é a mesma história. Ela tá muito revoltadinha, ela mudou muito, ela tá inventando, né? Sabe? Encaixa igualzinho todo mundo. Eu falei, gente, eles fizeram essa escola onde que esses homens frequentaram a escola para falar As mesmas igualzinho. coisas. No sexual eu vejo muito, é receita de bolo. Agora, das mulheres, a gente vê que ou transparência muito rápido, desde o começo já é ciumento, isso já é um sinal de alerta, ou tem aqueles que vão com os gatilhos, ou quando começa a ter filho, ou vai voltar a trabalhar,
tem alguns gatilhos que fazem a violência dar uma escalada, entendeu? Você acha que esse poder patriarcal, né, dos homens sobre a mulher, ela também influencia nessa violência contra a mulher? Dela se silenciar com medo? Sim, porque a gente não está no mesmo patamar, digamos assim, né? Eu tenho refletido muito depois desses 20 anos da lei, você se pega refletindo, porque a gente já está 20 anos, já tem DEAN há muitos anos, a gente já está nessa batalha, dando palestra, todo mundo já está Sim, nessa luta, e por que que não, a gente não muda, né? E aí eu percebo, eu vou observando algumas coisas, a gente não tenta ir na origem, né? A gente não muda os uhum, papéis, né? Violência de gênero, os papéis do patriarcado, o homem, a mulher. A gente não tenta mudar os papéis. E agora a gente está tendo umas ondas de retrocesso, né? Umas mulheres defendendo que tem que colher a fruta, fazer a geleia, ser a mulher do lar, e não podem defender que né, não pode, o feminismo acabou com essas coisas, a mulher pode estar onde ela quiser, e a gente está invertendo a bandeira que a gente sempre usou para não trabalhar, e que não é Uhum. esse o É, objetivo. bem isso mesmo. Isso eu, sim, eu consigo compreender perfeitamente. Então, assim, eu concordo que a mulher tem que estar onde ela quiser, sim, mas você não pode falar isso para uma mulher que tem 4 filhos, porque ela não está onde ela quer. é, Ela tem escolha? Ela não não, tem escolha. Se você tem uma família abastada, que se você precisar de alguma, você vai ligar para o seu pai, você tem para onde ir, essa é a sua situação. Você pode depender do seu marido, porque você tem rede de apoio, você tem um background ali se você precisar. Mas a maioria das vítimas que a gente vê encurralada e que não consegue e acaba retomando o relacionamento por diversos motivos, você percebe que é algo bem profundo. Ela tem 4 crianças, 2 do relacionamento anterior, 2 desse. Então, assim, ela se vê, eu tenho que ficar ali, eu tenho que dar um teto, eu tenho que estar ruim, mas eu não vou para o meio da rua com um monte de criança, né? Então, e os nossos legisladores são todos homens, a gente não tem representatividade. Então, eu vejo algumas possibilidades de mudança. Por que que a gente não está com uma parentalidade mais responsável? Por que que as guardas não estão ficando com os homens? Por que que o filho é da mãe? O que que é isso? Qual punição que a gente está tendo para inverter os papéis, para forçar os homens a exercerem um papel mais amplo? Porque se o homem sair de casa e não fica com os filhos, não tem problema não. Mas se uma mulher abrir mão da guarda, É, é uma desnaturada. sim, verdade. Então a gente continua encaixada no mesmo papelzinho que gerou toda essa submissão. Entendeu? Então, eu acho que está precisando ter uma mudança mais profunda até em nós mesmas, para que a gente possa tentar mudar a Mudar situação. as coisas. o que eu vejo é que a gente precisa, assim, né? Tem muitos grupos de mulheres falando, trazendo sobre feminicídio e tudo mais. A gente não vê homens. Sim, não é uma pauta deles. Não é, mas eu acho que deve ser essa conscientização. Eu quero fazer aqui algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma, se tem, no teu parecer, se tem, como é que em relação à sociedade, se tem aumentado ou diminuído os casos? E se você acha que isso é um problema social, cultural ou biológico do ser humano? Aumentado com certeza, né? Mas até a gente ter uma. Como é que eu vou falar? A gente quer que aumente, por enquanto, né? Porque significa que as mulheres estão denunciando. Sim, Quando uma senhora de 60 anos vem relatar para mim uma relação abusiva que ocorre há 20 anos, então eu ainda não estou com o dado real se aumentou. Eu ainda estou pegando vítimas que não sim, conseguiram falar. Estão falando mais, Quando né? eu tiver mapeado toda determinada geração de mulheres e dali para frente a gente vê se cresceu ou não, aí a gente vê se está crescendo. Mas agora o número ele nem está estabelecido ainda. Esse crescimento a gente não sabe nem o que que é.
porque a gente ainda está pegando a rebarba de pessoas que não denunciaram. Deu para entender? Sim, Sim, sim. sim. Agora elas estão criando mais coragem, né? Estão entendendo, tem muitos que não, tá lá no depoimento, nunca fui agredida, só me xingava, Só agressão verbal. já é um Então, só a passo. física parece. Tem pessoas mais de idade que acham que só a física, só quando levanta a mão para você Sim, que. que é agressão. Mas chamar de. Pode falar. Pode? Pode, porque deixa bem claro o que não pode chamar, o que E chama, eu o não que. consigo conceber que se o meu companheiro fosse me chamar de piranha quase todo dia, que eu estaria com ele. Essa pessoa ficou 20 anos com um Com homem ele. chamando ela de piranha. Já acha que é dessa até normal, maneira. né? Se alguém. Nossa, eu Normalizou, saio, né? eu não consigo falar. Então, eu queria que as mulheres tivessem tolerância zero, tipo lei Sim. seca. A tolerância é zero. Entendeu? Ameaçou, não ameaçou, mas eu estava nervoso. Tolerância zero. E nenhuma outra deveria aceitar ficar com esse homem. Sim. E se eles estivessem sozinhos, eles iam ter que mudar. Então, por que que a gente. Eles Ah. estão. Né? E aí tem uns movimentos que tem pouco homem no mundo, que não sei o que está escasso. E são Sim. vários desserviços que podem criar no inconsciente coletivo, né? Que aí acaba aceitando Se submete a isso. Essa um situação. ser desprezível porque tem pouco aí, não, melhor isso do que um afeminado, do que. Eu tenho um pavor desses movimentos recentes que causam esse desserviço todo. E você acha que A outra pergunta se era É, biológico ou. eu acho que é do ser humano. Do Eu ser tenho me humano, da pegado sociedade. muito refletindo sobre isso, porque assim, pô, desde que o mundo é mundo, a gente já vê, né? Eu gosto de acreditar que é mais cultural ou social, porque a gente tem algumas outras sociedades que eu considero mais velhas, assim, na Europa, que você vê que tem violência doméstica, sim. É a mesma coisa que falar que vai acabar com o homicídio. A gente não, desde que o homem é homem, ele mata. Sim, Então, não é que a gente vai zerar, mas a gente tem que diminuir. Né? Lá fora, às vezes, minha irmã mora fora e às vezes eu vejo a notícia, se houver uma denúncia contra ainda mais alguém do parlamento, alguma coisa, ele pede para sair de vergonha. É uma coisa ultrajante, causa um ultraje público, tanto que ele prefere sair do cargo. Aqui não, aqui é todo Continua. mundo. Como E se as nada crianças tivesse estão crescendo, a gente como está os com homens se protegem. adolescentes já também reproduzindo. Para mim, a gente não tinha que ter autor adolescente nenhum, porque a geração já está há 20 anos crescendo sobre a lei. É, Era para ela estar recebendo esses ensinamentos e a gente não ter Sim. autores homens menores, né? sim. Mas tem, e Mas está tem. crescendo vertiginosamente. Estupros coletivos toda hora na mídia. Então, assim, tem uma coisa errada que a gente tem que mudar aqui na nossa realidade. Eu vejo assim. Depois que a lei da Maria da Penha foi sancionada, você acha qual foi os avanços que já teve até o dia de hoje e se precisa ainda mudar alguma coisa, fazer alguma coisa? Sempre precisa. Eu digo que a Lei Maria da Penha, ela te dá as armas numa guerra. Mas a gente está precisando mexer lá na diplomacia. Porque a guerra não se encerra, a gente fica só combatendo. Ela te dá vários instrumentos. E tem todo o crédito por isso, porque senão a gente estaria de mãos Sim. vazias, não é um ganho. Então, assim, ela te dá instrumentos para você terminar o relacionamento, para você afastar na marra, para você fazer. Mas lá atrás, o que está gerando essa consciência patriarcal, esse sentimento de possessão que tem mulher minha, isso está em outro local. Então, a gente tem que ter estudos, tem uma medida na Lei Maria da Penha que eu gosto muito, mas que não é aplicada em quase nenhum lugar, que são os grupos de homens. Aqui, por exemplo, aqui a gente só tem na condenação, mas existe uma medida protetiva anterior, Sim. que não precisa ter a condenação, que ele poderia, se ele descumprisse, se ele faltar à reunião, aí ele entra no crime de descumprimento. Existe uma forma de coagir o homem a frequentar esses grupos que dizem que eu ia e falar tem sobre uma isso. Mas não grande funciona.
A gente precisa de dinheiro, Verbas. públicos, sim, Mas eu de acho que programas de instalação. Tem que ter as pessoas capacitadas para oferecer esse grupo, tem que ter o local, tem que ter investimento, entendeu? Para os juízes poderem aplicar. Está na lei escriturar, Mas. encaminhar, compareça né? ao curso. Para encaminhar. Isso. Que curso que ele não É. tem? E precisa ter um local estruturado para isso, Sim, né? senão Por os isso que não juízes não funciona. conseguem aplicar. Existe esse instrumento lá esquecido. Eu acho isso muito interessante quando você falou que, né, tudo é muito fragmentado, né? Então ali vocês lidam direto com o crime, certo? E aí, chegando ali, ela denuncia e aí volta porque ama. É aí que eu queria entrar. Teria que ter um tratamento psicológico não só para a mulher, um amparo para a mulher, e Sim. sim para o homem, para fazer com que ele desperte e reconheça que ele precisa de já- ajuda. Já existe, tem. ela acabou de dizer, É já Mas não tem. funciona. Mas É. não foi implementado. É isso que eu digo, que a gente não tem mulheres suficientes pensando Mas esses onde tem que grupos, pensar. esses grupos de Sim. ação de mulheres, que são muitos, que a gente vê que tá sempre aí, tem que começar com os homens também. Os homens têm que falar mais sobre Mas se a gente isso. fizer um evento aqui, botar que é só para homens, vai ter adesão? Aí que tá. Eles vão estar Se a lá. gente faz um evento de mulheres, mulherada comparece. Sim, Sim. os homens é bem Então a menos. gente está falando para mulheres há 20 anos, a gente tem que começar a falar com os homens. Sim, isso. Sim. Aqui que eu entro. Eu tô muito nessa pauta de conscientização dos homens, sabe? Como é que a gente leva essa consciência para os homens? E parece que as mulheres estão se agrupando e cada vez excluindo mais. E a gente não pode E aí vem os excluir. movimentos refratários. É. E as mulheres estão muito feministas. E se você começa a falar, já cria né, uma repulsazinha. Sim. Porque tá muito militante. Militante, que os jovens falam, militante, tá muito militante. Então, e não é isso. A gente tem que, às vezes, até conversando com amigos, que você dá um ponto de vista, aí falou, não, é verdade. Porque não vem na cabeça deles a continuidade toda. Isso. Ó, mas ela tem filha, tem isso. Você já cuidou de uma criança? Já foi? Você vai sair cedo do trabalho? Não. Sim. Então, quando você dá a perspectiva toda, eles falam, é verdade, tem ferro ele aí, não sei o que. Sabe, quando a gente está conversando de Sim. casa, eles falam, não, falando desse jeito, Porque olha. acaba convencendo, fala, não, realmente ele é. Mas eu acho que para juntar essas mulheres, teve que uma mulher se levantar. Para juntar esse homem, tem que levantar um homem. Sim. Para pegar essa pauta e também vir trazendo os homens à consciência. Vamos falar bem claro, esses homens abusadores, agressores, sabe? Porque se tem uma rede de apoio, eu acho que já diminuiria, né? Eu acho. Essas agressões, esses crimes todos contra as mulheres. Mas eu acho que precisa, como levantou uma mulher, precisa levantar também outros homens que queiram realmente a fazer isso. Eu quero difícil achar esse herói aí. Isso aí. A gente tem que levantar, a gente tem que incentivar. A mulher tem esse poder. Isso aí. Eu quero dar uma pausa aqui, já falando sobre consciência. No Mulheres em Pauta, nós acreditamos que toda transformação começa pela consciência. Com E certeza. como que nós trazemos essa consciência? Rômulo, você pode soltar o vídeo. Essa semana passada nós fechamos uma parceria. Isso aí, uma parceria. Fechamos uma parceria porque estamos alinhados com o mesmo propósito. Então, aqui nasceu uma parceria de valores. Pode soltar, Rômulo. E foi por isso que o Instituto Maitri se uniu ao nosso propósito. Mulheres em Pauta e o Estúdio Maitri juntos na mesma causa. Mais do que um espaço de terapia e bem-estar, o Instituto Maitri acolhe mulheres e homens que desejam desenvolver o equilíbrio entre corpo, mente e emoções, trabalhar suas emoções. É um lugar onde o cuidado vai além da estética, promove autoconhecimento, qualidade de vida e crescimento pessoal. Pode soltar a imagem, Roma. Aqui estão a nossa parceria, que nasce de valores. Tem o QR Code e o número do telefone do espaço do Instituto Maitri. A beleza começa na consciência de si. Então, em primeiro lugar, é você olhar para dentro
E é onde a gente começa a mudar. E tem uma grande novidade: o Instituto está com vagas abertas para a nova turma de especialização profissional, que é o seu desenvolvimento. Cresça, evolui e transforme. Você pode soltar o vídeo? Se você é cabeleireiro da região dos Lagos, assista a esse vídeo até o O áudio final, tá aberto? porque tem uma oportunidade imperdível para a sua carreira. Uma formação completa que faz você elevar o seu nível não só de atendimento, mas também aumentar o seu grau de consciência e te transformar num verdadeiro agente de saúde. É isso que a gente oferece aqui com o nosso curso de formação em terapia capilar Toque do Zabmed. A turma de 2025 já foi um sucesso e você pode comprovar através dos vídeos assim. Foi transformador. Foi como ela falou, ia ser um divisor de águas e realmente foi. Que é um divisor de águas para minha vida. Para mim foi um divisor de águas esse curso. Então, Acho que não tem o áudio aqui. Então, nós estávamos falando sobre a importância da especialização, né, da profissão, da mulher não parar de trabalhar. E uma profissão, quão importante é para você dar continuidade na sua vida, né? com Ter certeza. como recomeçar também. Então, o curso profissionalizante não é somente para quem já é cabeleireiro. Você pode se especializar e se desenvolver, autodesenvolver. E também para quem quer começar algo novo, quem quer recomeçar. Então, entre em contato para saber quando que vai abrir as novas vagas. A Liliane Silva que vai saber informar mais para vocês. Beijo, Lili! Maitri, gente. Voltando à nossa entrevista, né, com a nossa maravilhosa aqui. Doutora Aline, tem muitas mulheres nos assistindo agora, né, que sofrem em silêncio, medo, humilhação. O que que você diria para essas mulheres? É óbvio que eu quero que elas saiam dessa situação, né? Eu queria muito que antes de pensar em qualquer coisa, elas pensassem nelas mesmas. E se foi para isso que elas vieram ao mundo, né? Então a gente tem que refletir e buscar forças, porque falta força às vezes, né? Sim. E ter a coragem de tomar a decisão de começar de novo, porque a gente sabe que vai ser difícil. É muito difícil porque parece que você fracassou na sua construção da vida toda, né? E a gente vê muitos apegos a umas coisas que não merecem apego, né? Um Pode usar patrimônio. exemplos. Sim. Tem que esquecer isso, gente. Você merece ser feliz. A gente está nessa vida passando aqui uma vez só. Então, não é ficar com pena de agressor. Ele tem que se responsabilizar. Se você quiser perdoar depois que ele se responsabilizou, aí você perdoa. Né? Você quer voltar? Vê se ele vai se responsabilizar. Ou se ele vai falar que você mentiu nisso tudo. Né? Então, eu fico muito triste da mulher não ter a força de sair da situação de não ser feliz. Porque eu queria muito que fossem felizes. Né? Então, não é uma escolha que você consegue mudar essa escolha. Mesmo que você tenha feito a escolha errada, acontece. Todo mundo faz escolha errada. Mas você tem que ter a coragem de dar esse passo e começar de novo. Então, recomeçar novamente. Isso é realmente. Eu já vivenciei, assim, com amigas, caso do marido ser agressor mesmo, de botar fogo na casa, de agredir ela na frente da gente, e a gente tá ali ajudando ela, socorrendo, mas a gente vai lá, socorre, ajudava, limpava a casa que tava lá toda pegando fogo, mas daqui a pouco tava lá de novo. Até um ponto que ela tomou coragem e conseguiu sair dessa relação. Olhar, denunciou, e ele nunca mais pôde mais tocar nela por causa da denúncia que ela fez, né? E a decisão que ela tomou. Porque eu acho que o primeiro ponto é essa mulher, ela decidir, ter coragem, olhar para ela, se amar novamente, né? Porque eu acho que quando um homem consegue ter esse domínio sobre a mulher, é que ela já perdeu totalmente o amor próprio, o autocuidado. De se olhar Já perdeu. novamente, Se né? perdeu a essência, não sabe mais nem quem é, não acredita mais em si. Infelizmente. Doutora Aline,
Você consegue identificar talvez um perfil de agressor? Ou está em todas as classes? Ou tem alguma classe mais predominante? Você consegue trazer isso pra A gente? violência atinge todas as classes, né? Sim, Mas a gente percebe que na classe mais baixa existe uma dificuldade maior para sair, né? Quem tem dinheiro, quem tem alguém, a- é, ela vai só precisa de um tempinho de amadurecer realmente aquilo que ela, né? Não é aquele Sim, tempão. Meu Deus, vou preocupada com os filhos, onde eu vou sim. morar? Não é. não tem essa Então preocupação, verdade. eu percebo que quem vai recorrentemente na delegacia, né? A mais abastada vai faz um e estancou. Aí depois ela vai só brigar lá pelo patrimônio, divisa, mas ela já está recomeçando, já tem apoio da família, tem onde morar, mas a mais pobre é a que vai, toma um passo de coragem, mas depois fica difícil, acaba aceitando de volta, vai de novo, e de volta, e de volta, Eu não sei e se de tem volta. algum plano, né? Eu sei que na Casa da Mulher de Búzios, eles estavam Como? falando algo, divulgando Tem, algo de cada uma município pode, renda, né? sim, tem alguns para De apoio. recomeçar, Isso. Eu não sei tem, como funciona, mas funciona, cada município tem que criar essa política Isso é bom. pública, né? E aí ela vai ter um tempo, mas assim, é muito complicado, nada vai ser suficiente para quando a mulher tem diversos filhos, que ela se vê sozinha, é, né? A casa, gente por exemplo, né? Porque Não assim, tem é, aluguel você vai ter que sair da sua social. casa, porque ele sim. não sai, talvez, não sei. É isso que eu tô Não, falando, desapega de tudo e recomeça, porque é melhor do que ficar não, e nessa às E o vezes situação. também recomeço faz a gente ter medo. ó, Sim, a gente tem medo do o medo da recomeço. mudança É, é muito grande. Isso Sim. aqui, para quem está de fora, é uma mudança é, especialmente feliz, né? é, Sim. é. Mas para ela não, essa cortina Ela não não. abre, ela não consegue ver que vai ser. Mas eu acho que quando ela atravessa, depois ela vê. Sim, Tipo, nossa, não tem as nada que pessoas de fora pague. dizem assim: ah, essa mulher tá nessa situação porque quer. Ah, é porque não tem vergonha. É. Ah, é isso. Mas, gente, não é isso. Tem todo um contexto para aquela pessoa permanecer dentro daquela É, relação. às vezes a relação com a mãe ou com os pais, que seria um apoio, não é boa. É, Ou ela já Sim, sofreu nessa casa dela, e aí repetiu o padrão, conseguiu um agressor, e aí ela não tem para onde ir, e ela se acostumou com aquilo. E aí já tem filhos, e a vida caminhou, e aí ela largou o serviço, porque o filho está pequeno, e depois veio outro. E aí a gente vai se embolando numa bola de neve, e ela não consegue sair. Ela não vê como sair. E realmente para você conseguir pagar uma babá, para você fazer o seu curso, para você poder, né? é. E aí a creche, as escolas, às vezes não é integral. Tem vários empecilhos que só a mulher que vai saber o que que é. Esses dias a gente encontramos uma adolescente na rua, porque a gente trabalha com mulheres vulneráveis. E ela estava discutindo com o namorado e ele saiu e deixou ela. E a gente chegou perto dela perguntando se ela precisava de ajuda, se era daqui. E ela veio de outra cidade, mas estava naquele relacionamento porque a mãe tinha botado ela para fora, não tinha como ela voltar para casa. É isso, é sobre isso, mas geralmente é isso que sabe? acontece também, né? Não, não muito distante de onde Não, estamos. Antigamente, para sair casa dos pais, você tinha que casar com o primeiro namorado, sim. que era a tua válvula de escape, né? Isso Muitas acontecia faz muito, isso. muito. Eu tenho uma pergunta aqui, se é possível um homem agressor romper o ciclo. Se você já viu, talvez é possível, seja possível, mas você já viu isso acontecendo, né? Vamos trazer para a vida real. E começar a respeitar as mulheres, reconhecer o que fez de verdade, né? Não ali reconhecer para não ser punido. Você acha que é possível? Ai, eu quero falar uma coisa que Fala, pode falar tudo. eu não gosto. Eu não gosto dessa ideia, não defendo essa ideia. Apesar de que esses grupos de agressores dizem que tem uma alta taxa de reversão.
Por isso que eu gostaria muito que essa linha fosse tentada. Mas como eu não tenho essa experiência, porque a gente não tem esses grupos, eu não consigo ver essa mudança no homem. E o que eu pego é reiteração. E a maioria das mulheres vai ter mais de um RO. É raríssimo quando ela consegue fazer um e acabou. Acabou. Se tiver filho, então, é quase impossível, porque aí as demandas pendentes, as demandas sobre o filho, daqui a pouco reacende a agressão de novo, Nossa. né? Porque é o sentimento de posse, né? Então, deixa ela arranjar Mas um namorado novo você que conseguiu ver. consegue instalar uma fagulha de novo, e aí tudo de novo. Mas aí eles já não estão mais Já juntos, não né? estão mais juntos. Ai, Mas tem uma que- coisa nunca se Tem o vínculo do filho. tem o vínculo do filho. Como familiar, vizinhos, amigos, pode ajudar essas mulheres, né, nessas situações, sem trazer mais danos para essa mulher? Eu vejo nessa ajuda que a gente tem que dar, na verdade, o fortalecimento da vítima. Igual você falou na sua experiência própria, que você ajudava uma amiga e ela voltava, ajudava uma amiga. E isso também não é bom pra gente, por exemplo, pra mim, uma vítima que não está fortalecida, porque ela vai fazer o registro e depois ela fica desesperada como é que ela tira, porque ela voltou, porque não sei o quê. Aí chega na próxima fase, que é o processo. O promotor não encontra a vítima falta a audiência, porque ela não quer mais a condenação, porque ela retomou o relacionamento. Então, o que a gente tem que fazer é amadurecer essa vítima, fortalecer essa vítima, que eu falei, quer perdoar? Sem problema, a gente não está aqui para fazer isso, mas desde que ele se responsabilize antes. Vamos ver se ele realmente se fato. arrependeu. Vai falar, eu tenho que pagar porque eu fiz isso. Agora, Geralmente é uma forma de manipulação. Logo depois da agressão, a gente vê que ele se transforma na fase do príncipe. sim. Sim. Existe o ciclo, é a Eu fase do vi o príncipe. vídeo que você Sim. explica. Ele volta cheio de amores, mantém, espera aquele processo ser arquivado. Fica, poxa, hoje eu voltei, vou perder o emprego. Tira lá a queixa, tira a medida protetiva, a gente já se acertou. Aí ele mantém aquele lobo em pé de cordeiro, mantém. É Tirou só a medida tirar. protetiva, pode dar Acabou. mais um tempinho que vai acontecer de novo. E pegando o gancho na pergunta da Carla, por exemplo, muitas mulheres não denunciam porque têm medo, porque amam e querem proteger. E se tiver algum vizinho, eu não sei se vocês recebem essa denúncia, o vizinho vai e denuncia, porque sabe que está tendo um quebra-pau dentro de casa. É. Qual é a ação de vocês? A gente tem vários canais de denúncia, né? Então a gente tem os canais de denúncia anônima, que a delegacia recebe e apura, Uhum. mas é tudo com cautela, não é que a gente, né? A gente está recebendo ali, a gente sabe, a gente diz que tem o Disque Vingança, Disque Sim. Vizinho, né? Então, assim, se a pessoa está disposta a ir lá ser testemunha, é uma coisa, porque a gente está falando na delegacia de processo criminal, está falando de condenação. Eu não tenho como condenar alguém sem ter alguém ali falando o que Sim, sem ter aconteceu. prova. É capaz da mulher ainda omitir, né? Não, fora os casos que a mulher começa a inverter, fala, esse vizinho mentiroso, encrenqueiro. Sim. E aí isso acaba abafando a pessoa que queria ajudar. Ela fala, eu vou passar por Nossa. isso? Eu não, então tu fica aí, tentei ajudar. E aí a gente acaba morrendo a investigação e ele começa a faltar também as audiências. É possível. A gente pode prender, a gente pode denunciar tudo sem a vítima, porque a gente diz que é uma ação pública incondicionada. A gente não depende da vítima para proceder. Perfeito. Só que quando a gente está nessa situação, a gente precisa de alguém muito fortalecido. Então, o vizinho viu desde o começo, é aquele vizinho que só viu os gritos. Se ele fez a denúncia anônima, a gente vai ligar para a vítima com todo cuidado, ver se está no momento bom de falar, fala, você está sofrendo. E tenta trazer ela para fazer o registro. E tenta apurar aquilo. Se o vizinho, é raríssimo, o vizinho ir mesmo para botar a cara a tapa e falar, aconteceu isso, isso, e se eu vi.
Até porque muitas vezes ele não vê, ele só fica escutando. Grito na madrugada, barulho de objeto caindo. Uhum. Ele faz o que ele acha que tem que fazer, a gente apura, e se ninguém botar no papel nada, a gente também tem certos critérios do processo que a gente tem que seguir. Então aí, de repente, fica parada a investigação. Só vamos esperar, deixa ele. E aí, de repente, quem sabe a gente consegue juntar com o momento que a vítima tiver amadurecida, Isso aí. fortalecida, Mas se ela for Com denunciar, coragem de falar. ou né? surge uma testemunha. Às vezes os parentes chega um momento que Ah. ninguém aguenta mais. E aí, se a gente conseguir os elementos que a gente precisa, beleza, não preciso da vítima. Ah, perfeito. Já ia perguntar. Então, Se eu conseguir os elementos. sim, as provas todas ali. Eu estava presente, vi quando ele deu um tabefe na cara dela, quando ele chegou de piranha, falou que ia matar ela, o filho dela. Pronto, consegue. eu consigo trabalhar com isso. Você falou que viu, eu sei quem viu, o teu nome é esse. É uma testemunha. Não consigo proceder. Sem nada, pode ser que eu não consiga. Entendeu? Sim. Então, amiga, você pode ajudar a sua amiga. Só ter coragem de estar lá na frente, denunciar e manter ela firme, seu depoimento. Eu acho que tem que encorajá-la, né? Em primeiro lugar. Eu acho que é mais importante, porque senão a gente não resolve o problema que é ela terminar o relacionamento. É. Eu tive um caso lá que a amiga denunciou e Mas, foi defender, acabou apanhando junto. ai, meu Deus. E depois o que aconteceu? Ficaram juntos novamente. E a amiga que saiu como ruim ainda. E a amiga que estava lá, eu quero que tu vá para frente. Que eu não apanho à toa, não falo mais com ela, mas aí vai responder. É muito delicado realmente esses casos de uma pessoa vir intervir. Porque realmente pode voltar e você tá lá. É como essa amiga, sempre voltava. E a gente sempre tava lá. Mas a gente não podia fazer nada, né? Apoiava quando pedia socorro. Ai, Carla, não sei o quê. Vamos lá. Ai, vamos lá. E a gente falava pra ela, amiga, pelo amor de Deus, até quando você vai viver com esse homem? E tem Até uma hora, quando vai suportar isso? tem uma hora que tu chega, né? Se vira e Ai, tem uma pronto. hora que a gente fala. Não, a gente até falava, mas não conseguia. Porque quando ligava, a gente estava lá. Você não consegue não ir ajudar. Que bom. Eu quero, Né? antes da gente encerrar, que já tá quase, né? Eu ainda vou bater nessa tecla do agressor. Como que a gente pode, no seu ponto de vista, não talvez nos órgãos públicos, como sociedade, como que a gente pode transformar um agressor em um protetor? E como que nós educamos os nossos filhos, meninos, para a próxima geração? Como que você acha, assim, você com a sua experiência, porque assim, eu tenho 2 filhos, tenho medo, é o medo de mãe, né? Eu tenho um de 10 anos que ele faz uns comentários que eu dói só em escutar, sabe? Levanta uma raiva dentro de mim, e aí eu tento consertar, tento falar, tento mostrar de outra forma, mas parece que vem uma coisa assim meio que enraizada que eu não sei de onde é. Mas é isso, tá enraizado e a gente não tá enraizado Mas enraizado. da história. Entendeu? Da história, da nossa evolução está enraizado. Do que tu assiste, sabe? São os comentários que assim a gente escutava antigamente. Hoje eu tô tão intolerante a isso que um homem tem que tratar uma mulher como uma mulher de verdade. Tanto é que o ano passado, quando eu entrei eu vou contar essa, que pra mim foi uma agressão. Eu até joguei uns reels ali eu tinha acabado de entrar na Mary Kay, né? E ali eu resgatei o meu feminino. Então, me coloquei no lugar de mulher, comecei a rever um monte de conceitos, né? Tava me alimentando de mim mesma. E aí, eu acho que eu tava com uma espinha, um homem chegou e falou assim pra mim, ai, tu tem que passar na funilaria pra, né, usar os produtos da Mary Kay pra arrumar isso aí, funilaria. Era só o que eu precisava escutar pra falar, né? Tipo, eu não sou um carro, eu sou uma mulher. E mulher tem que ser tratada Transformou como? de objeto. Pois é, então assim, a gente tem que devolver, a gente tem que entregar de volta o que é dele, porque só assim nós vamos trazer a consciência para os homens. Porque para eles é tão normal que eu tenho certeza que ele não fez de propósito. Ele falou normal porque já é
Sim, eles natural não fazem dele. Natural. por mal. Esses comentários saem assim. Sim. Natural, como se fosse algo muito normal. E pra gente, o que que as mulheres ficam? Sem graça, engole aquilo, não gosta, mas não fala. Mas eu, olha, como eu me resgatei, aqui fica a dica para as mulheres, né? Esse mergulho profundo faz com que nós nos reencontramos e não admitimos sermos tratadas assim. Eu tenho certeza que aquele homem, no mínimo, refletiu a respeito. Então, como que você acha que a gente pode trabalhar isso como sociedade? Eu acho que Valeu. a gente tem que primeiro rever algumas coisas, né? Eu vejo que a escola se isentou muito, eu acho, né? Porque ficou aquilo, que pode, que não pode, uma Sim, discussão que verdade. ficou, deu uma obscuridade ali, que ficou todo mundo inseguro do que podia falar, do que não pode falar. Eu acho que a educação tem que estar ali o tempo todo. Na escola, né? Na escola e fora da escola. Então não é para isentar a escola, né? Tem muito, não, isso não é função do professor, isso não sei o que, não sei. A gente não sabe mais qual é a função. Como assim? Vamos. Isso é sim. O respeito em sociedade é Sociedade, com sim, certeza. né? A convivência é sim. Então eu acho que tem que dar uma incentivada nas escolas, que ela passa metade da vida ali. Então se a gente tem que Sim. usar esse tempo, né? Mas aí cabe aos gestores, Sim. educadores, ver como vai ser isso. Sistema de educação, eu acredito. E a outra parte é dentro de casa. O que que a educação dentro de casa está faltando? Porque somos nós, né? É todo Sim. mundo. E se eles estão reproduzindo, eles estão ouvindo. Se Sim. eles estão ouvindo, somos nós. Nossa parcela de culpa Sim, e que a verdade. gente tem que rever o que que é, né? Dentro de casa, quantas pessoas conhecem o papel invertido? Eu adoro fazer o exercício de me botar no lugar de um homem. Quantos? Eu não sei cozinhar. Eu não tenho filho. Eu trabalho. Eu quero me vestir do jeito que eu quero. Tem dia que eu quero me vestir bonitinha, tem dia que eu quero me vestir mais masculina. Eu odeio que falem que a gestão de mulher tem um jeitinho. Eu falei, não tem jeitinho nenhum. Por que eu tenho que ter um jeitinho? Sim. Eu não tenho jeitinho nenhum. Eu tenho o meu jeito, ponto. Sim. A gestão, né? Sempre tem uma mulher na posição de poder porque a mulher tem mais esse jeito. Sim. Não tem essa fala? Sim, tem. Não tenho, não quero essa fala. Para de botar a gente de um jeitinho que não tem. Ah, porque cuidar da casa é da mulher. Ah, porque essa função não é sua. Ah, não tem nada comigo. Não sei cozinhar, não limpo a Onde casa. está escrito? Eu compro Onde tá todos os escrito isso? robôs. Odeio, não vou fazer Sim. nada. Não quer comida? Faz você. Então, assim, a gente está mudando a nossa parte. A gente, entendeu? É. A Que mulher a se gente- sacrifica muito, né? A mulher se desdobra, busca, faz tudo, consegue criar a criança sozinha. Vamos começar a dar guarda para os homens? E eu quero pagar pensão? A gente já consegue fazer essa virada da chave? Ou a gente vai ficar com peso na consciência? Nós vamos julgar uma mulher que, caramba, deixou uma criança É. Com pai, com sai. o pai? Sempre Você é é julgada pela julgada, né? sociedade Sempre inteira. ela é Pelas julgada. mulheres, pelas mulheres. Sim. E E- assim, Imagina pelos homens. Ela vai ser julgada pelas mulheres. Agora imagina pelos homens. Mas aí que tá né? essa desigualdade. O homem pode e a mulher não? Se a mulher morrer, ele não vai ter que dar os pulos dele para criar da criança. Isso aí. Né? Ah, não tenho tempo. Aí passa a criança para outra mulher, que é a Sim. mãe dele, geralmente, a avó, né? Ou casa logo. Ou bota tua mulher dentro de casa, porque aí eles não estão. Eu falei, tem projetos que eu queria que surgissem, que não vão Sim. surgir, porque tem que surgir dos homens, que são os legisladores. Isso Quem aí. que está pensando nessa pauta da parentalidade? Falei lá no começo da nossa entrevista. Cadê a parentalidade? Que mecanismos que a gente poderia criar para fazer isso? Cadê a guarda compartilhada? É obrigatório agora 15-15. Não vai ficar como ela É, fica porque a você. guarda compartilhada é fachada, É né? fachada, porque é só nas decisões para ele Sim. azucrinar, É a né? cabeça. Azucrinar, porque ele, não, também posso falar. Não, então fica 15 dias, não precisa pagar pensão. É. Fica 15 dias, eu fico 15 dias, eu não pago nada. Ele vai pelado para sua casa, você compra suas roupas, né? Porque os homens gostam de Sim. cobrar roupinhas. Aham. Ele tem que chegar vestido com uma mochilinha cheia de roupinhas
para passar o final de semana serelepe com eles, e depois volta tudo sujo, e a mãe não tem. Vamos igualar aí. Gente, a gente tem que virar uma chave e mudar alguma coisa, porque tá tudo do mesmo jeito. Sim. É como a doutora Aline falou, essa semana a gente falou sobre isso. A mãe, ela sempre vai dizer pro seu filho, ó, não lava a louça porque a louça é coisa de mulher. Eu não falo isso pros meus, não. Tá bem. Eu já tá na Mas hora de lavar a muitas louça. mães falam assim pros seus filhos, isso é coisa de mulher. Ainda, Isso não é coisa né? para homem. Então esse menino vai crescer como? Exatamente o que eu falei, é a nossa parcela de responsabilidade, nós mulheres também. Né? Porque se o filho é da mãe, Sim. nós estamos criando esses homens. Sim, isso aí, somos nós. Então, eu tenho que ter um choque, uma virada grande para mudar. Eu, quando casei a primeira vez, veio minha sogra, ele gosta da camisa dele assim. Eu olhei assim, pode explicar para ele como faz. Eu não vou Você tá pegar falando com a pessoa uma errada. camisa. E virei as costas e saí. Sua esposa, não é a mãe? Eu não sou. Tem que, se a pessoa vai contribuir com o seu trabalho doméstico, isso existe. E é Sim. sobre, tem Parceria. existe um valor financeiro nessa contribuição. Sim. Isso não é de graça. Mas quantos homens você conhece que saiu do serviço para a mulher continuar o trabalho e ele ficar em casa? Quantas? É. Consegue Raríssimo. umzinho? Você consegue pensar em um, pelo menos? Eles não deixam o trabalho, somos nós que abrimos mão da nossa profissão, Da vida. Da nossa vida. da vida, sabe? Eu acho que tem que internalizar que o relacionamento não é para sempre. A gente aprendeu que o divórcio está aí, que não tem problema, que... Então, o que que a gente está preparado para ficar sozinha de novo? Se você vai largar o seu serviço, o que que você vai botar no meu nome para eu largar meu serviço? E quando a gente separar, Sim. eu vou estar desatualizada, eu vou ter perdido meus melhores anos, eu não sei quanto tempo vai durar, se a gente vai realmente ficar até morrer. Eu vou fazer o quê? Né? Então, a mulher tem que virar uma chave Verdade. e falar, não, vai ter filho. Eles adoram meter um filho para dar uma segurada, né? Ah, sim. A primeira coisa. Como se segurasse, né? Como se segurasse. É. Só Mas o que pior é que às vezes segura. segura, porque ela fica dependente. Não, quem segura é ela, né? Que fica segurando. Segura o filho. É ela que fica lá segurando a criança. Porque o homem, o filho não segura o homem, gente. Não segura nada. O filho não segura o homem, mas segura a mulher na situação, isso como a aí. gente falou aqui nessa última hora. Infelizmente, gente. Quer finalizar aí alguma coisa, Carla? Pedir Não, pra... doutora Aline ia falar alguma coisa, termina. Não, eu ia prosseguir o nosso assunto. Porque tá tão bom. Vamos lá, a gente pode ficar mais? Vamos ficar mais. Não, porque, nossa, é um papo tão bom, tão gostoso, e a gente precisa falar sobre isso. Dessa maneira que tu trouxe, sabe? Do papel da mulher e o papel do homem. Cada um tem que Inverter um saber o pouquinho, né? seu, mas respeitar como ser humano, em primeiro lugar, porque isso aí eu acho que é um Exatamente. respeito a ser humano, É, né? verdade, E não verdade. sobrecarregar uma parte só e a outra mandar Mas na outra pessoa. é necessário trazer essa consciência, né, para esses homens. E para as mulheres também, para que elas possam se posicionarem também. Sim. E não se A gente não permitir. E se isentar, né? Sim, Isso que eu tô isso aí. falando. Se a gente que tá criando, se a gente que tá com essa carga, a gente também tá na parcela da culpa. Sim, Né? Então não vamos. A gente fica muito se isentando. É claro que a culpa é do agressor, quem está agredindo são os homens, mas se a gente está querendo mudar um outro pedaço, a gente pode sim se inserir como responsáveis, Sim. verdade. né? Como a Quem gente... criou esses agressores? Foi uma mulher. É. Foi um homem. Não, e também na própria relação. A gente entrevistou, né? A Rose veio aqui e você trouxe isso. Não, sobre como que tu tinha falado, é que às vezes a gente se permite se colocar nessa lembro. situação. Mais do que eu falei. Não, você se permitir se colocar nessa situação. E aí, quando você se permite, você já vê envolvida nisso, e aí parece que você está permitindo que o agressor faça isso com você, porque você parece que dá
Isso que é um mantra que eu falei, é tolerância zero, Zero. não se permitir. Porque na hora que você ceder uma vez, Já era. que ele viu que ele vai te xingar e não vai acontecer nada, acabou. Já vai. Ainda mais se ele for dominador, Dá roupa. controlador. É porque, primeiro, é uma jogada psicológica, né? Sim, Ele Ele começa, tenta. sim, começa manipulando ali. Então, minha filha, eles pegou. testam, exatamente. Se eu falar da roupa dela, ela vai mudar? Isso aí. Na hora que tu mudou, ele falou, peguei. Pronto, peguei. Se eu falar disso, vai mudar? Ah, tá saindo muito bonitinho, pra quê? Vai É. catar um homem? Vai procurar alguma coisa? Eu vi uma palestra de uma moça que ela Aí eles falou. vão jogando. Quando fala, se falar isso, tu vai que tu sai, tu tava simplesinha, troca a roupa, bota um vestido preto daquele chupado e sai toda bonita. Falando, cada vez que tu me pedir pra mudar de roupa, eu vou mudar. Mas aí, me É. aguarde. Isso aí. É elas se posicionarem mesmo. É. É isso. Doutora Sair da Aline, quer situação. deixar algum recado para nós, mulheres? Por favor. Sempre quero. Sempre quero. Queria que as mulheres vamos nos unir, mas vamos nos unir de forma inteligente. Vamos combater, né, essa epidemia que a gente está, mas de forma inteligente. Não é para a gente deixar de ser quem a gente é. A gente não pode confundir as discussões. Ninguém está falando aqui para deixar de ser feminina, para deixar de ser o que você quer ser, mas que nós cuidemos de nós mesmas antes de tudo. Que nós planejemos a nossa vida, que nós tenhamos as rédeas da nossa vida. Tenha o seu próprio plano. Quando você tem seu próprio plano, Isso aí. aquele que tenta te derrubar, você percebe. Sim. Então, a mulher tem que ter o próprio plano dela. Eu quero ser bem-sucedida, eu quero chegar aqui. E depois, então, eu vou ter minha família e eu quero chegar aqui. E aí você vai chegando sem abrir mão dos seus planos. Por conta de uma pessoa que você nem sabe se vai ficar para sempre, Verdade. né? Então, é isso. E se precisar, a gente está sempre lá na dela para ajudar. A gente podia falar um pouquinho de como funciona, né? O Disque Denúncia, você que conhece alguém ou tá passando por isso, né? É 180 o canal? Sim. É, Disque 180. E aí chega na delegacia, como que seria? Rapidinho, só para a pessoa saber. Isso é muito importante a eu gente vou trazer até isso. divulgar um pouco que a gente está com muitos instrumentos novos, instrumentos digitais. Então, agora a gente tem a DEAN Digital, que foi um avanço enorme, que é uma delegacia virtual, mas que tem um policial 24 horas, que atende Sim. todo o estado. Então, de casa, sem você precisar ir na delegacia, você faz o seu pedido de medida protetiva, você narra o seu crime, o policial libera, chega ao juiz da sua comarca certa, o seu pedido. Você consegue ver o IML que é mais propício para você fazer o corpo de delito. Você consegue carregar suas fotos ali no celular, suas mensagens, você já instrui tudo e você resolve a sua vida ali pelo celular, na DEAN Digital. Só entrar no site da Polícia Civil e... Nossa, que evolução. Perfeito, né? isso Porque às aí. vezes você tem Muito vergonha, bom, né? De sim. entrar numa delegacia. E até tem fila, às vezes está cheio, você não sabe se está cheio, se não está. Mas se você quiser ir numa delegacia também para conversar, às vezes a pessoa Sim. quer amadurecer, ela quer falar Sim. ali primeiro, ó, ele vai responder pelo quê? Para tomar a decisão dela também. Portas abertas, todas as DEANs, você vai chegar lá, vai ser atendido. Se você já quiser sair com o seu registro, você já vai sair. Se você quiser amadurecer, se você quiser pensar melhor, foi ali só para conversar, quer iniciantes, quer receber orientação psicológica, você também vai ser encaminhado. Então, você vai ter todo o apoio ali para você se fortalecer. Ótimo. Perfeito. Hoje tem várias formas de apoio para Sim. essas mulheres, né? Gente, estamos chegando no final. Olha, como eu sempre digo, prestam atenção nos sinais, mulheres. Porque não adianta a gente estar sempre vindo com prevenção, falando, trazendo consciência, mas se vocês, mulheres, que passam por essa situação, não parar para refletir sobre a vida de vocês, não adianta nada. É Então, verdade. preste atenção, que você possa buscar apoio perto de você. Hoje essa entrevista foi para tirar algumas dúvidas de vocês e eu tenho certeza. E como sempre eu falo, se fez sentido para você,
Faz o quê, Viviana? Compartilhe, por favor, nos ajude também a crescer o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque nós trazemos muitos assuntos relevantes. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu estava esperando muito por essa entrevista. Foi assim muito esclarecedor, muito Edificante. informativo. Eu Sim. agradeço muito, doutora Aline. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. E semana que vem temos mais. Sim, vamos continuar no mesmo assunto, gente. Estamos em agosto lilás, então vamos falar sobre prevenção, proteção contra a violência a mulheres. Até mais. Até mais.